A paz, queridos. Chegamos à lição de número 13, a última lição, que tem como título: O Senhor está ali. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de estarmos aqui para louvarmos e engrandecermos o nome do Senhor, porque Ele é o merecedor de toda a honra, toda a glória e louvor. E tivemos aqui um trimestre abençoadíssimo que tratou sobre a justiça divina. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os irmãos pelo carinho que a mim tem demonstrado, pelas inscrições, pelos comentários. Que Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de cada um. Quero aproveitar também para desejar boas festas, aí que os irmãos possam celebrar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Então desejo Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos os irmãos. Então, para essa nossa lição, eu quero apresentar duas dinâmicas para facilitar o aprendizado. Para a primeira dinâmica, o professor vai precisar de algumas imagens, porque nós vamos tratar sobre a cidade, sobre a Jerusalém da visão, do Templo do Milênio, e nós vamos falar também sobre a memória, sobre as portas, para falar dos 12 filhos de Israel. Então o professor vai pegar algumas imagens para falar para os irmãos, para relembrar. Por exemplo, o professor pode pegar essa imagem aqui, ó, pergunta para os seus alunos: vocês lembram de alguma coisa com essa imagem? Aí, se eles não lembrarem, ou se eles lembrarem, o professor fala assim: olha, aqui nós temos aquela passagem bíblica de quando Josué, quando teve a travessia do Rio Jordão, o Senhor deu aquela ordem para que cada um usasse aquelas pedras e levantasse como memorial para as futuras gerações sobre o livramento do Senhor. Aí o professor pega uma foto com um homem dormindo sobre uma pedra. Aí eles vão falar assim: ó, vocês lembram de alguma coisa aqui? Eles vão dizer: ah, sim, é a passagem de Jacó. Quando ele dormiu naquele local, ele colocou a pedra. Ah, Jacó fez uma pedra de travesseiro. Aí o professor fala assim: então, e ele dormiu, ele teve aquele sonho dos anjos, e depois, quando ele acordou, ele colocou ali como memória, chamou aquele local de Betel, casa de Deus. Então, nós temos aqui mais uma memória. Aí o professor pega mais uma imagem de uma Santa Ceia. E aí o professor pergunta assim: o que vocês lembram? Eles falam assim: ah, é a Santa Ceia. Então Jesus Cristo, quando ele veio, ele morreu por nós. E quando ele morreu, depois ele falou para fazer o quê? A morte de Jesus Cristo, hoje nós celebramos mensalmente como um memorial, como um agradecimento. Nós vivemos, nós relembramos esse ato vicário, essa entrega e essa doação que pela graça nós somos salvos. Então, a cada mês celebramos a morte de Cristo na Santa Ceia do Senhor em um culto. E aí, o que é que o professor vai explicar relacionado à lição? Nós estamos falando do que? Da Jerusalém. Então aqui nós precisamos diferenciar que tem a Jerusalém, que é do Templo do Milênio, e tem a Jerusalém celestial. Essa Jerusalém aqui vai ser a Jerusalém onde o Senhor estará ali, o Senhor estará reinando após a restauração espiritual de Israel. O Senhor estará ali naquele local. Então, quando fala das 12 portas com os nomes dos filhos de Israel, é um ato de relembrar, para demonstrar que eles foram restaurados espiritualmente, que eles estavam reinando, que a glória do Senhor tinha retornado para aquele local, que eles passaram por tudo que eles passaram, enfrentaram vários exílios, perderam a glória do Senhor, mas após a sua restauração espiritual, eles estariam reinando com o nosso Deus. E aí, em relação às nossas vidas, aí o professor pode fazer um momento de reflexão com seus alunos. E hoje, será se as pessoas olhando para nós, será se eles conseguem ter alguma lembrança? Ou, digamos, se nós falecermos hoje, será se os nossos filhos, os nossos irmãos, a nossa igreja, será se eles teriam boas lembranças de nós? Se nós mesmos olharmos para trás, olharmos para o que nós estamos vivendo hoje, você se alegraria da sua vida? Você teria orgulho do que você está vivendo?
Será se o que eu estou vivendo hoje está sendo para o nome do Senhor ser glorificado? Então, essa lição fala sobre a justiça divina. Estudamos Ezequiel como atalaia do Senhor, ele levando a palavra do Senhor, ele guardando a palavra do Senhor, ele anunciando o juízo do Senhor. Verificamos Israel perdendo a glória do Senhor por conta da contaminação do templo, mas depois uma promessa de restauração. Na aula passada falamos sobre o Espírito Santo de Deus, como aquele rio vindo, curando, restaurando aquelas águas, o Mar Morto, restaurando e dando vida. Então, se hoje, se a sua vida, se você não tem algo para se gloriar, nós aqui está falando da Jerusalém, do templo do milênio, mas depois nós teremos a Jerusalém celestial, que é a nossa pátria, a nossa morada. Então, se a sua vida hoje, você não tem algo para se gloriar, que você possa clamar ao Senhor e falar: Senhor, com o teu Espírito Santo me enche, com o teu Espírito Santo me restaure, para que eu possa viver no meu lar, porque eu estou aqui, mas aqui não é o meu lugar, nós somos peregrinos em terra estranha. E o nosso lar é a Jerusalém celestial, não é essa aqui, porque nós estaremos com o corpo glorificado, estamos falando do reino milenial, mas depois reinaremos eternamente com Cristo na nossa morada, no céu, no lugar celestial. Então essa é uma aula assim, mais uma aula abençoada que fala que o nosso próprio Deus é o construtor da Jerusalém, a cidade do milênio. Então, assim como eles tiveram lá todo aquele memorial, eles vão poder viver com o nosso Deus. Hoje, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor, Ele é o nosso arquiteto. Ele nos criou para honrar, para louvor e para engrandecer o seu santo nome. Mas quantas vezes nós estamos fugindo ou quantas vezes nós estamos ficando longe desse propósito para qual fomos criados? Fomos criados para louvar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor, para anunciar o ID do Senhor. Então que nessa lição possamos refletir sobre isso, que possamos analisar as nossas vidas. E assim, nós vamos para a segunda dinâmica. Só para refletirmos, o que é isso? Uma cuscuzeira. Muitos aí nós conhecemos. E aqui, ó, a cuscuzeira tem esse suporte, onde aqui fica a água, aqui faz o cozimento e aqui fica o cuscuz. Mas alguém aí já teve esse centrinho aqui da cuscuzeira quebrado? Quando faz o cuscuz que não tem ele, fica muito difícil para tirar, né? A pessoa pode até conseguir tirar, mas vai queimar os dedos, vai sofrer um pouquinho. E aqui ele estando, o suporte completo é assim. Fez o cozimento do cuscuz, eu posso tirar o cuscuz, colocar aqui para servi-lo. Porque aqui tem um suporte no meio. E esse suporte aqui vai ser o quê? O que vai trazer, o que vai fazer com que eu possa tirar o alimento ainda quentinho para servir à mesa. Agora imagine, quando ele está quebrado, para que eu consiga tirar, eu posso até conseguir, mas geralmente eu tenho que tentar aqui tirar, eu vou puxar, eu vou utilizar um pano, vou utilizar algumas coisas para não queimar as minhas mãos. E aí o professor pode relatar como que aqui na Jerusalém o Senhor estará no meio da cidade. E aqui representando o nosso Deus, o cuscuz, digamos assim, o alimento, e o Senhor está no meio. Na ausência do Senhor, no templo lá, quando eles perderam a glória de Deus, o que aconteceu? O Senhor se retirou. E aqui no novo templo, lá no milênio, aquela cidade, a Jerusalém, que o arquiteto é o próprio Deus, o Senhor estará no meio. E quando o Senhor está no meio, eles são bem alimentados, o alimento é fresquinho, a glória do Senhor, aí tem a restauração espiritual, aí tem a presença de Deus, a glória de Deus reinando com ele. Então, não há nada que se compare com Deus no meio da cidade, Deus no meio das nossas vidas. O Senhor tem que ter primazia na nossa vida, o Senhor tem que ser o centro das nossas vidas. Então, que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Fiquem com Deus.